Bom, agora vamos falar daquilo que vai gerar um aumento de renda às pessoas comuns como aos profissionais do direito. Isso porque, para ser bem-sucedido, necessário é jogar o jogo das grandes instituições, não permitindo ser enganado por elas, mas jogando em pé de igualdade. Eu falo do denominado gato de luz. Não que eu esteja ensinando uma ilicitude, mas estou apenas informando da existência de um fato ilícito que tem beneficiado muitos jogadores. A energia elétrica produzida nas usinas hidrelétricas conta com um sistema de volante de inércia, consistente em uma roda pesada acoplada junto a um conjunto de engrenagens destinadas ao aumento da força, em que propiciam ao rotor do gerador elétrico uma multiplicação da força. Ao multiplicar essa força, produz-se mais energia do que se estivesse sem um volante e esse conjunto de engrenagens. Dessa forma, as concessionárias mentem ao dizer que trabalham na capacidade limite, pois elas escondem a realidade em relação à sua capacidade, que é ilimitada. À medida que, ainda que haja pouca força d'água ou reservatórios vazios, elas conseguem gerar muito mais do que aquilo que elas alegam. Ainda contam com os transformadores que estão distribuídos por todo o percurso da rede de transmissão, desde a usina elétrica até o consumo das indústrias e residências. São os transformadores que permitem a renovação da potência da eletricidade, de maneira que a potência permanece a mesma, independente de quantas casas ou indústrias estejam conectadas consumindo energia. E apesar da monstruosidade que é os gastos implantados no sistema de energia elétrica, tais como usina hidrelétrica, termoelétrica, subestações, torres de transmissão, relés, transformadores especiais, barramentos e tantos outros elementos que compõem esse sistema de eletricidade. É de se lembrar que esses gastos foram feitos pelo governo, com dinheiro público, com dinheiro de arrecadação, a partir do século XIX. Hoje, as grandes exploradoras desse serviço gozam só do lucro, com pequenos gastos eventuais, como por exemplo podas de árvores, trocas de alguns transformadores e lâmpadas. O lucro é absurdo, principalmente porque as concessionárias do Brasil não enfrentam concorrência de outras fornecedoras de energia elétrica, tal como ocorre nos países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos e a Inglaterra. Dessa forma, com a técnica que eu vou expor, pessoas comuns, como advogados, vão poder lucrar. É uma conduta ilícita, mas considerando que o que impede a efetividade do direito é a garantia do devido processo legal, com prazo para tudo, para a formação do inquérito policial, elaboração da denúncia pelo Ministério Público, sucessivas audiências de instrução, defesa prévia e memoriais, para no final o acusado ser absolvido por falta de provas de autoria e materialidade. No Brasil, o crime compensa. Pegue-se como exemplo o Lula. Trabalhe suas horas das autoridades responsáveis pela persecução penal, sofrendo ameaças e tudo mais, adotar o maior cuidado de bem fundamentar suas decisões, mas ainda assim o STF, cujos membros foram todos colocados pelo PT, deu um jeito de encontrar vícios processuais que resultaram na liberação do cara. O Estado tenta incutir medo nas pessoas para que elas não cometam aquilo que seja contrário ao interesse das grandes instituições, banco, concessionárias de água e luz e companhias de abastecimento de combustíveis fósseis, o petróleo, a gasolina, por meio da compra de leis no Congresso. Isso é uma realidade. No Código Penal, por exemplo, é o furto de energia elétrica, porque visa proteger interesses de corporações que se beneficiam da exploração do setor elétrico. Bancos são os únicos que podem cobrar juros acima de 1% ao mês, o que é vedado pela lei de usura, que permite ao cidadão comum a cobrança máxima de 1% ao mês, sob pena de crime de usura. Bancos dispõem de um único e exclusivo diploma legal que os favorece, que é a busca e apreensão de veículos cujos compradores mutuários não conseguiram honrar
com os pagamentos das parcelas. Daí os bancos são favorecidos pelo Decreto-Lei 911/69 em ter garantida a liminar de busca e apreensão do veículo do devedor que não conseguiu pagar as prestações do carro. Vai um cidadão comum que vendeu seu carro para terceiro e porventura esse não conseguiu quitar sua obrigação, vai ver se ele vai conseguir eliminar de busca e apreensão do veículo? Vai nunca. Como eu disse, todas as usinas hidrelétricas, termoelétricas do Brasil foram construídas com dinheiro público. E aí eu pergunto, por que se pagar valores tão expressivos por um serviço tão essencial como o de água e de luz? A lei que dispõe sobre a concessão e permissão de prestação de serviços públicos dispõe que os serviços essenciais devem ser contínuos e cobrados a preços módicos. E é o que se ocorre na prática, é o que se vê, cobranças de faturas de um salário mínimo. A retórica utilizada pela concessionária de que se paga pela manutenção da rede não tem cabimento. Quantas vezes uma pessoa precisa trocar a fiação elétrica, tomadas, disjuntores, lâmpadas e demais eletrodomésticos de sua casa? A mesma lógica se aplica às concessionárias de energia. Uma vez instalado um transformador, uma subestação, levam anos para que se ocorra a necessidade de manutenção, de trocas de equipamento. As hidrelétricas foram construídas com dinheiro de impostos, sendo irracional o pagamento mensal de valores tão altos por faturas de energia. É como o exemplo de um pai desejando comprar um carro, dá o dinheiro para o filho para que realize o pagamento, mas todas as vezes que precisa usar o carro, o filho exige valores. Não, pai, eu preciso custear a gasolina, a manutenção do carro. Enfim, as usinas elétricas foram construídas com o dinheiro do povo. Quem deveria usufruir verdadeiramente de preços módicos, reduzidos. Os que se utilizam do desvio de energia o fazem por meio de uma contadora, cuja função é desarmar o fluxo de corrente, desse modo fiscal. Desconfiado de haver na unidade o desvio de energia, desliga a chave geral e faz a medição se ainda está passando corrente. Se com a chave desligada ainda estiver passando corrente, na hora ele detecta o desvio e a irregularidade. A contadora, após desligada a chave geral, também desliga o desvio, evitando a descoberta do gato. E quando descoberto o gato, responderá pelo tipo penal do furto do artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal? Bem, na maioria das ações penais em que se apura esse tipo de ilicitude, a prova comum usada para o convencimento do juiz é a testemunhal. No caso dos agentes fiscais da concessionária, que lavram um documento pericial relatando o fato, o denominado TOI, que é o termo de ocorrência de inspeção. As decisões judiciais, em sua maioria nesses casos, são pela absolvição do acusado, ante a falta de prova da autoria, ou seja, a concessionária relata no termo de ocorrência de inspeção, o TOI, o desvio de energia, mas não consegue comprovar a autoria, se foi o acusado quem praticou o ilícito. Ou seja, aquele termo de ocorrência não é suficiente para associar a ilicitude verificada ao consumidor proprietário do imóvel. O próprio STJ, em seus precedentes majoritários, já disse: a relação contratual entre o réu e a concessionária por si só não é evidência suficiente da autoria do furto de energia. A concessionária, no processo penal, como assistente de acusação ao lado do Ministério Público, sustenta ser o acusado o titular da unidade consumidora. Logo, qualquer irregularidade descoberta pela equipe da concessionária só pode ser atribuída a ele, o que não tem sido acatado pelos juízes. Aqueles que praticam desvio de energia elétrica o fazem evitando que o fio clandestino, antes do contador, fique conectado o dia todo. Assim, embora descoberto pelos fiscais o fio descascado dentro da tubulação, seria uma leviandade constar em laudo pericial a existência de ligação clandestina de desvio de energia elétrica, imputado ao consumidor atual.
A técnica comumente processual utilizada para a defesa do agente criminoso é sempre a solicitação da prova pericial, a fim de demonstrar o afastamento da materialidade delitiva ou a autoria, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, que dispõe que, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. E porventura, respondendo a processo penal por furto de energia elétrica, alegar a possibilidade de o fio ter sido descascado por terceiro estranho. Por isso que é recomendável mudar a titularidade da conta, porque sendo o consumidor o único morador da unidade, dificilmente ele poderá se valer desse argumento. A concessionária de energia, ela descobre o fluxo de energia a partir de uma desconfiança. E essa desconfiança, ela é provocada por uma redução muito acentuada, brusca no consumo. Tipo, o camarada tem um consumo mensal de 800 kW. De repente, no mês seguinte, cai para 200 kW. Daí, ele é enviado uma equipe para se realizar a inspeção. Desliga-se a chave geral e mede para saber se ainda passa a corrente. Passando, ele descobre haver o desvio de energia. Em seguida, ele puxa o fio para saber se ele está preso. Outra forma de confirmar o furto é quando é autorizado a entrada do fiscal na residência, quando o proprietário é muito bonzinho. Percebe-se que o intuito desses ensinamentos é ficar a par de todas as nuances e possibilidades envolvidas. Não é apenas fazer, é fazer e posteriormente saber se defender. Assim, apesar de responder a um processo penal, é difícil de acontecer, mas se acontecer, via responder um processo penal por acusação de furto, não haverá condenação pela ausência de prova da autoria, porque apesar de descoberto o fio cortado, o acusado poderá alegar falta de conhecimento acerca da irregularidade, ou seja, alegar que não foi ele quem efetuou o corte, podendo ter sido realizado por terceiro estranho. A maioria das sentenças em todos os tribunais do Brasil tem sido nesse sentido, a absolvição pela não comprovação da autoria, por isso que as concessionárias preferem emitir uma fatura monstruosa de recuperação de consumo a se sujeitar a um processo penal. A concessionária visa lucro e não possui nenhuma motivação vingativa em ver punido penalmente o consumidor criminoso. Em grande maioria, ela emite uma fatura de cobrança do período de irregularidade, composta por multa de infração e estimativa do período não faturado legitimamente, denominado recuperação de faturamento ou recuperação de consumo. Nos processos que tenho acompanhado, as cobranças estão sendo bem altas, em torno de R$ 10.000, que são instrumentalizadas por meio de termo de confissão e parcelamento do débito assinado pelo consumidor. Ameaçado de cortes de energia, o consumidor é obrigado a assumir a dívida. E é aí que entra a ação de anulação de termos de irregularidade e cobrança de fatura de recuperação de crédito, combinado com tutela de urgência para que a concessionária se abstenha de efetuar o corte de energia elétrica. Ter conhecimento é o segredo para não ser feito de trouxa. Muitos consumidores pegos no flagra acabam cedendo e assumem a dívida com medo de ter o fornecimento de energia cortado, pagam o valor do consumo do mês e ainda somado ao valor da parcela do débito assumido. O modelo da petição está no pacote do curso.